Olá, estamos aqui em mais um Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal, onde a gente discute questões da vida, olhares para o mundo, coisas atuais. Então, eu estou aqui, Marcelo Oliveira, junto com a Vivian e com o Sussumo. Hoje a gente vai falar sobre solidão, né? Você já se sentiu só? Como é estar só? Na verdade, é quem afirma, e é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, que não existe a opção para o ser humano não sentir só de tempos em tempos. É uma resposta social de uma grande necessidade que a nossa espécie tem. A gente já vai discutir isso já já. Numa outra pesquisa que eu acho interessantíssimo, mostrou que pessoas de 16 a 21 anos é a faixa etária onde as pessoas se sentem mais só no mundo, né? E depois só pedem para os idosos. Ou seja, me parece que é extremamente importante a gente tocar um pouco sobre o que é a solidão, como lidar com ela e como é estar se sentindo assim, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com a nossa mente, o que a gente pode fazer. E então, fica aqui o nosso convite para esse nosso episódio de hoje, esse nosso encontro. Não sei se você já fez seu chá, ainda dá tempo de ir lá correr e fazer ele aqui para esse nosso chá com prosa. É, E aí, né? Como é estar só? O que é a solidão? E se você gostar, se você achar que isso foi útil, curte aí, compartilha, aciona o sininho aí para sempre receber todas as quintas-feiras o nosso encontro aqui. E cada quinta um tema novo. Se você quiser, joga aí nos comentários. Mas, bom, coloca aí nos comentários para você não se sentir tão sozinho, não deixar a gente sozinho também, tá? E a gente possa seguir junto aí nesse processo de diálogo sobre o que é ser humano, o que é estar em sociedade, o que é desenvolvimento espiritual, que é o nosso grande objetivo aqui. E aí, pessoal, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em solidão? Sabe que eu fiquei bem curiosa de ouvir dessa pesquisa aí que você falou, Marcelo, que era uma avaliação bem empírica que eu estava fazendo, assim, de ver até na clínica também, mas eu não tinha visto essa pesquisa ainda e achei muito interessante, né? Não sei se ela é pós-pandemia, assim, porque... Diga. Não, ela, na verdade, ela é pré-pandemia e, na verdade, eu dei um dado errado, né? Porque ela é uma pesquisa americana, né? E eu falei no mundo. Mas, de maneira empírica também, dentro da minha prática clínica, é algo que eu vejo muito, né? Muito presente. E eu acho interessante ela citar pessoas de 16 a 21 anos, porque, teoricamente, é a fase que a gente mais tem gente. A gente está na escola, a gente tem aqueles amigos desde sempre, muitas vezes, e a gente está se sentindo só, né? Lembrando que a solidão, você pode estar rodeado de pessoas se sentindo sozinho. Isso também pode acontecer. Eu acho que aí tem um contraponto, que é a solitude, que também traz aí uma discussão enorme sobre o que é isso. Mas o que essa pesquisa científica mostrou foi, de 16 a 21, o grupo que mais se sente só e depois os idosos. Né? Eu adoro fazer em tom de provocação para os meus alunos ou para, né, pessoas. Eu falo assim, qual é o grupo de pessoas, né, a faixa etária que você acha que as pessoas se sentem mais só? E as pessoas falam que são os idosos. E, na verdade, não, né? Jovens. E eu, particularmente, considero isso um pouco assustador, né? Porque há pessoas que falam que a solidão tem atingido um caráter de pandemia, assim mesmo, sabe? Muita gente se sentindo vazio. E como você falou, né? De uma maneira experiencial, dentro da sua prática clínica, você tem percebido isso. Tem algum caso, por exemplo, Vivian, que vem na sua cabeça, ou algum olhar que está presente aí? É por isso que eu perguntei até sobre a pandemia, né? Mas eu não... Aí, agora te ouvindo, eu fiquei pensando em outras coisas. Vou falar aqui, vocês vejam, né? Se faz sentido para vocês. Eu fiquei pensando assim, essa é uma faixa etária que está se descobrindo muito, né? Adultos, assim, estão começando a se vislumbrar na vida adulta, né? Então, a gente, como a gente já falou em episódios anteriores aqui, a gente precisa da comparação para reconhecer quem somos nós, assim. Então, esse processo de se tornar um adulto, né? De perceber o que é importante para você, ele não é um processo individual, ele é um processo grupal, assim. E essa é uma faixa etária que depende dessa interação em grupo. E aí a pandemia, assim, na clínica, o que eu percebi foi isso, assim, as pessoas que estavam nessa faixa etária na pandemia sofreram absurdamente, assim, com níveis muito maiores de ansiedade, né, se sentindo muito isolados e tem muito a ver com esse processo que às vezes nem passa pela cabeça deles, assim.
Mas tem a ver muito com essa falta de interação, porque não é só uma questão da falta de interação, mas de reconhecer sua própria identidade, né, ao se tornar um adulto. Então, diga, Marcelo, o que que Não, você... eu lembrei você falando, né? Eu lembrei quando, como vocês sabem, eu sempre fui meio do rock and roll, assim, eu gosto muito de rock, de música. E aí eu lembrei de uma música que eu escutava quando tinha ali meus 20 e poucos anos, de uma banda inglesa chamada Bush. A música chama Glycerine e tem uma parte que fala assim: I am never alone, but I am alone all the time. E eu lembro que isso sempre conversou comigo naquela época. Eu costumava Cadê, falar que Marcelo? O que a música fala? ah, é verdade, né? Tipo, ele fala, tipo, né? Eu nunca estou só, mas eu me sinto só o tempo todo, né? E é uma baladinha, uma música lenta. Mas eu lembro que essa frase, assim, sabe? Ela conversava comigo naquela época. Tipo, eu tô sempre com gente, mas eu me sinto só, né? Uhum. E eu tenho certeza que todo mundo que está vendo aqui sabe mais ou menos como é se sentir assim também, né? Porque, como eu falei, a solidão não necessariamente tem a ver com ausência de pessoas, mas, né, se a gente for pegar o dicionário, fala sobre desconexão, desconexão com o meio, né? E daqui a pouco eu vou trazer um pouco a questão evolucionária, assim, porque a nossa espécie chega nesse sentimento de solidão, mas e essa é eu acho que isso que você trouxe, Vivian, é muito interessante, porque é uma fase que, na verdade, muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Exato. E ela está Né? sendo construída no grupo, e esse grupo, muitas vezes, na pandemia não foi possível, né? E eu acho que tem dois outros fatores que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que influenciam isso mesmo sem a pandemia, assim. Uma, eu acho que tem a ver com o advento das redes sociais e de outras formas da gente se conectar, que, primeiro, que aumenta a nossa comparação, e também houve uma acomodação, eu acho, de menos interação, assim, já que eu interajo com as pessoas pelas redes sociais, nem sempre eu estou tanto em contato efetivo com as pessoas. E eu tenho visto isso, inclusive na clínica, assim, em outros aspectos, como que isso tem afetado a nossa habilidade empática, porque você fica. Agora, o feedback que você tem é dos textos, ou das curtidas, ou sei lá, do que a pessoa postou. Então, é um tipo de comunicação muito indireta que eu nunca sei exatamente o que o outro quer dizer, e eu vou moldando a minha forma de me comportar também baseado nisso. Eu Então, acho isso muito talvez interessante. aumenta o nível de interação, mas aumenta a interação, mas também aumenta a desconexão É social. uma Seria isso? impressão, eu estou falando isso aqui Não, de claro. observação mesmo, né? Do que... E também uma outra coisa que eu acho que influencia, assim, eu estou trazendo os pontos e a gente pode debater sobre eles, né? É uma questão cultural mesmo de que vem acontecendo cada vez mais a gente ficar cada vez mais em núcleos muito pequenos, assim, familiares, inclusive, porque a gente passou das sociedades matriarcais para sociedades hoje muito nucleares. Então, você mora num prédio, né? No meu prédio, que tem 4 apartamentos por andar. Eu conheço os vizinhos, já estou aqui há muitos anos, mas não há uma interação, assim, né? Aquela coisa de você sair, você cumprimenta ali, mas você não sabe da vida, você não se sente amparado, assim. Então, Você está sentindo falta da vizinha fofoqueira, Vivian? É isso? Aquela que sabe da vida de todo mundo? Que era algo que existia, mas eu acho que vem justamente dessa interação social que existia, né? E hoje, é, né? assim, é um pouco disso, assim, falta disso, de saber que você está realmente acompanhado, porque mesmo eu tendo amigos e tal, você não sente que você tem uma. Eu estava pensando até agora nos jogos da Copa, né? Fala assim, gente, olha só, né? Eu tenho visto os jogos da Copa em casa, assim, com a minha família, eu, meu marido, só, né? Assim, antes, nas Copas anteriores, estava sempre acompanhado de outras pessoas, então também acho que tem um impacto da acomodação até da pandemia também, né? Da gente ficar acomodado. Então, enfim, tem uma série de coisas, mas parece que você tem muitas pessoas e ao mesmo tempo você não tem. Então, acho que isso é um grande motivador desse sentimento de solidão, assim, sabe? É porque tem a ver, se a solidão é desconexão, né? A conexão talvez fosse o antídoto, se me sentir conectado. E aqui tem vários tipos de conexão, né? Tem a conexão
de eu me conecto com quem você é, com o tipo de pessoa que você é, né? Uma conexão social. E tem também essa conexão com pessoas mesmo, né? Então, com o meio, com o social, né? Que eu quero falar assim, eu me identifico com quem você é como profissional, sabe? Então, acho que há uma desconexão de todos os lados que a gente está sofrendo hoje em dia, né? Sim. Então, talvez mais para frente a gente pode falar sobre como se conectar mais, sem ser pela internet. Eu posso comentar. Bom, são vários aspectos, eu diria, né? Mas a partir dessa desconexão, eu diria que é uma desconexão com, eu diria, uma parte da natureza da vida, e ao mesmo tempo uma hiperconexão com uma percepção, às vezes, enviesada da vida. Vou explicar um pouquinho, acho que o que a Vivian trouxe, assim, das interações, né, das mudanças de hábitos, de interações, e mesmo num processo, na idade, né, o Marcelo comentou de 16 a 21 anos, esse processo de buscar uma identidade, né, de talvez buscar um sentimento de pertencimento a essa identidade que está sendo criada, né? O próprio processo de individuação da pessoa, né? De se descobrir. Mas eu sinto que tudo isso é uma crise existencial, né? Que os jovens, ou todos nós, passamos por se perguntar quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, a que grupo pertenço, né? Então, esse vínculo, o quanto de vínculo existe de fato, sinceramente, dentro de nós, né? Com a gente, com a vida, com as pessoas. Acho que isso está tudo relacionado com a solidão, né? Com essa sensação. E isso, eu falei que é uma desconexão com um aspecto da vida e uma hiperconexão com esse aspecto de autoquestionamento, de criar, às vezes, uma percepção da vida que, às vezes, está desconectada com uma certa realidade de fato. Então, a gente começa a criar internamente uma percepção e acreditar nisso. E acreditar que a gente está desconectado, que a gente não tem nada em comum, que eu não me identifico com nada do que existe, e eu tenho uma hiperconexão com tudo isso, e daí eu me sinto só. Né? Só eu percebo o mundo desse jeito. Só eu sou assim, só eu penso assim, só eu sinto assim. E eu hiper me conecto com isso. E aquilo é a minha realidade, a minha solidão é a minha realidade. Né? E daí fica difícil, eu fico preso, né? Novamente, eu fico enrijecido nessa percepção. Né? E daí eu não pertenço nesse mundo, posso sair daqui que não faz sentido isso. A minha existência não faz sentido aqui também. Né? Chega a esse ponto. Eu acho incrível isso que você trouxe. Eu estava até anotando aqui. A gente, de repente, poderia colocar assim, uma desconexão de identidade de quem eu sou, que é diferente de uma desconexão social, que era o que a Vivian estava falando, de repente estar só e etc. Então, são dois tipos de desconexão que pode levar a essa solidão. A desconexão de identidade talvez leve para essa frase que eu falo, que dessa música. Eu nunca estou sozinho, mas eu estou sozinho o tempo todo. E eu lembro que nessa época, eu acho que tem algumas histórias que clareiam um pouco isso no meu caminhar, assim. Uma é, quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu fazia direito. Poxa, vocês me conhecem como psicólogo, sempre me conheceram como psicólogo. Eu era literalmente o patinho feio dentro de uma faculdade de direito. Não havia uma conexão com os professores, com o jeito que as pessoas viviam, com o jeito que as pessoas se vestiam, né? Apesar de eu achar que talvez intelectualmente eu estudar, eu até poderia ser um bom advogado, mas eu não me conseguia me conectar com tudo aquilo que estava junto. Então eu ia para a faculdade e me sentindo totalmente fora. O legal é que quando você se sente fora, você junta com outros que também estão fora. Todos aqueles meus amigos da época da faculdade, ninguém virou advogado. Mas é porque talvez, né, havia essa... Se alguém chegasse para mim e falasse,
você vai ser muito feliz sendo psicólogo naquela época, eu não ia nem ouvir a pessoa. Eu ia achar que a pessoa estava totalmente errada nesse ponto. Então, quando há uma desconexão, né, que eu chamei de identidade, eu não consigo me ver ali. E é literalmente a história do Patinho Feio. Eu também lembro de uma outra, quando eu estava na faculdade já de psicologia, que eu queria estudar sobre, eu queria fazer o meu TCC sobre meditação. E praticamente todos os meus professores, na época, falaram assim, não, Marcelo, ciência é uma coisa, religião é outra coisa. Né? Então, a gente está falando de um mundo de 15 anos atrás, mais até. Hoje, sabe, a gente tem dados científicos para rebater isso, mas naquela época não. Né? É só a gente lembrar que na maioria dos cursos universitários nem se ensina mindfulness da maneira como a gente ensina. Se ensina como uma técnica instrumentalizada e é um erro. Mas aí teve um professor que topou, eu fiz o meu TCC, né? O uso, como que era o meu TCC? O uso da meditação como ferramenta no tratamento de transtorno de ansiedade, esse era o meu TCC na época. E aí eu pude fazer o meu primeiro curso lá na Inglaterra, e eu lembro quando terminou o curso, olha que interessante, pessoal, quando terminou, sabe, que tá todo mundo pegando e falando, assim, lá na Breathworks, né, eu comecei a chorar e falei assim, vocês conhecem a história do Patinho Feio? Porque eu não sabia se eles conheciam essa história, sabe? E todo mundo sim. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, porque agora eu estou me sentindo entre os meus e algo que faz sentido. Olha que interessante isso, sabe? E ali, aqueles ingleses são muito diferentes de nós, brasileiros, mas eu estava me sentindo conectado em cima de algo que fazia sentido. Olha que interessante isso. Né? Então, se a gente olha a solidão pelo o estar só fisicamente ou estar desconectado pela minha identidade ou pelas pessoas que estão ao meu redor, vai gerar o mesmo nível de descontentamento, de vazio, sensação de abandono, te deixando irritadiço, falta de apetite ou excesso de apetite, perda de energia, que são todos aí os sintomas de quem se sente só. Né? Então é bem interessante, porque ao a gente dividir isso, a gente consegue entender mais ou menos onde a gente está e de repente sair. Eu ia te perguntar, Marcelo, a minha sensação de te ouvir, né, assim, agora eu estou entre os meus, né, depois de ter sentido o Patinho Feio, né, nesse momento que você se sentiu entre os seus, perceber a importância de ter se sentido o Patinho Feio nesse processo. Porque se você não tivesse sentido o Patinho Feio, você não ia ter a qualidade dessa sensação de se sentir entre os seus. Né? Acho que você trouxe um Então, ponto incrível aqui. o quanto esse momento, essa situação, esse modo de se sentir só faz parte também de um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de aprendizado. É Né? sempre a dor, né? Aqui eu tenho dois diálogos com vocês. Uma vez eu perguntei para a Vivian, né, o que te trouxe para psicologia e para mindfulness, ela sempre da maneira prática que ela fala, pela dor, né? É pela dor que a gente vai buscar algumas coisas, né? Mas eu lembro de uma conversa com vocês sobre o nosso primeiro trabalho junto. Você lembra qual foi o nosso primeiro trabalho junto? Deve ter sido em Santo André. Não. Nosso primeiro trabalho particular. Eu chamei para a gente dar um workshop que o seu irmão foi. Sim. Que o seu irmão foi. É. E eu lembro que a gente sentado no carro, a gente começou a falar assim, o problema de uma pessoa que só tira 10, que faz tudo do jeito que tem que fazer, é que chega numa certa idade e ela não sabe o que ela gosta. Então, se eu ajo exatamente de acordo com o que o mundo manda eu fazer e eu procuro a maestria do que o mundo, sem um pouco, eu chamo de rebeldia, a gente precisa de uma rebeldia criativa, sabe? Uma espécie de rebeldia no mundo para que a minha genialidade, para aquilo que está no meu coração, possa florescer. Senão, quando eu falei para meu pai que eu ia largar direito, ele falou, não, termina, já fez 2 anos. Né? Então, quando eu ajo by the book, talvez isso gere uma desconexão enorme. Né? Então, a dor, ela é importante, porque ela me faz me mover. Né? Mas se eu sou um aluno ou alguém que só tiro 10, só faço isso como o mundo manda, talvez chegue numa idade eu não saiba quem eu sou e aí eu vou ter uma desconexão enorme. Enorme. Sim, no fundo, talvez essa pessoa que sempre
quis tirar 10, assim, entre aspas, ou literalmente, tirar 10 é, numa linguagem, vamos dizer, dessa visão sistêmica, vamos dizer, é ser leal para se sentir pertencente. Para eu me sentir pertencente, eu sacrifico e faço tudo. Às vezes eu crio personagens para eu deixar de ser o patinho feio e ser... Eu pinto, né, esse patinho para eu me sentir no grupo. Só que Pertencente eu ao que a mãe acabo quer, né? mentindo. Exato. Eu vivo a pior mentira, que é a mentira para mim mesmo, né? Que é a mentira para mim mesmo sobre eu mesmo. Gente, mas vocês acham que esse processo é sempre consciente, assim? Porque Não, não. fica parecendo que a pessoa quer isso, né? Ela tá agindo, né? E muitas vezes ela nem sabe disso. Então, esse senso de inadequação muitas vezes vem justamente porque ela sabe que tem algo errado, mas não sabe o que que é exatamente, né? No fundo, é para tentar resolver o problema da solidão. A gente acaba ficando mais só ou mais desconectado para ser aceito. Ou ser aceito pelos pais, ou ser aceito pela sociedade. Né? O filme do Elvis Presley mostra isso. O Elvis teve uma vida miserável, mas ele era controlado o tempo todo, ou pelo empresário, ou pelo sonho, pelo dinheiro, pelo seja lá o que for. Então, isso gera essa desconexão e esse super vazio. Né? Lembrando de um outro filme, o do Bohemian Rhapsody, o Freddie Mercury de madrugada ligando para a ex-mulher para poder conversar com alguém. O Freddie Mercury já era famoso. Do Elton John também, né? Mostra Exato. muito isso, é muito interessante. Né? Agora, aqui tem um ponto, já que a gente trouxe o Fred Mercury, o Elton John e a nossa história e etc., acho que primeiro tem um ponto, né? Não é consciente, é a tentativa de querer fazer. Mas da onde vem essa tentativa? Uma vez eu estava estudando sobre solidão e eu entrei em contato com uma informação que eu achei assustadora, que era assim, é impossível para um ser humano da nossa espécie, né? Uma pessoa da nossa espécie, não sentir solidão de tempos em tempos. Né? E aí, a pessoa que estava ensinando isso, ela começa a explicar. Porque o que acontece? A gente sente fome. Fome é uma dor, não é? Fome é uma dor que faz você ir atrás de comida. Traz uma angústia, uma vontade, eu preciso ir atrás de comida. Isso faz o que faz um animal matar outro animal. A solidão é uma espécie de fome social. É uma dor que a gente sente para se conectar. Por quê? A nossa espécie ela evolui sob a premissa de se eu estou só, eu morro. Nós somos mamíferos, né, de porte médio. Se a gente estiver sozinho na floresta, e vamos pensar no mundo antigo ainda, se você torce o pé no meio da floresta ou quebra uma perna, você morre ali, se não tiver alguém para cuidar de você. Se você estiver acompanhado e surge um predador, a chance de você matar o predador é enorme. Se você estiver em duas pessoas com lança, você mata um tigre. Mas uma pessoa sozinha morre para o tigre. Então, a nossa espécie ela cresce sobre uma premissa muito simples. Só é igual morrer. Do mesmo jeito, se eu não comer, eu morro. Né? Uma vez eu vi uma socióloga, e ela falando, não lembro se era uma socióloga ou uma arqueóloga, ela falando que, eu acho que era uma arqueóloga, para saber se a alçada que eles acharam pertencia a algum grupo social, com uma certa estrutura, e não era nômades, as primeiras coisas que eles faziam era ver se tinha grandes ossos fundidos. Ou seja, a pessoa alguma vez, em algum momento da vida dela, ela quebrou um osso e esse osso se calcificou de novo, se recuperou. Porque isso significava que pertencia a alguma sociedade. Porque se você quebra o fêmur e ninguém cuidar de você, você morre. Né? Então, olha que interessante. Né? A solidão é essa dor que o Susumu trouxe, mas ela é uma dor de que eu preciso de conexão, eu preciso de aceitação, eu preciso fazer parte. Isso é primário. Né? A gente acho que tocou isso num dos nossos episódios, falando sobre os estilos de apego. A criança sente essa necessidade, né? Acho que aqui a gente pode até falar do sistema mamífero de cuidado, né? Como a gente tem essa necessidade de nos apegar, e isso gera adultos mais saudáveis e tanto emocionalmente como fisicamente, né? Já que eu estou falando demais assim,
Se vocês quiserem trazer aí o que é sistema mamífero de cuidado, só para o pessoal entender e ver como isso é evolucionário, essa necessidade de conexão, talvez acho que caia bem aqui para o que a gente está falando. É que eu falo? Ai, ai. Então, eu acho que vocês podem complementar aí, mas eu acho que é uma evolução mesmo. Se a gente parar para pensar, à medida que foi surgindo as espécies, né? Quando surgiram os mamíferos, a gente passou dessas relações mais instintivas, olfativas mesmo, e foi para relações baseadas no apego. Porque o nosso cérebro também foi se desenvolvendo, e algumas estruturas do nosso cérebro só se desenvolvem na presença do afeto, né? Desse apego, de ter alguém que vai te cuidar, porque o nosso cérebro começou a aumentar, então a gente começa a nascer mais imaturo. Então, não é, a gente passa a desenvolver uma necessidade além da fome, além da comida, né? Da sede, a gente também passa a desenvolver, e da reprodução, essa necessidade de se sentir vinculado, porque isso vai garantir a sobrevivência. Então, tem algum, assim, existem aí hormônios, neurotransmissores que estão relacionados com esse contato. Então, a ocitocina, por exemplo, é um exemplo que muitas vezes a gente fala que é o hormônio do amor, mas na verdade ela está relacionada ao estresse, né? A gente, por exemplo, uma mãe, quando ela vai cuidar do seu filho, muitas vezes ela se conecta porque ela sabe que ele precisa de ser acolhido naquele momento, né? Então, é na presença do estresse que essa ocitocina é liberada para que a gente cuide, né? Então, tem umas pesquisas relacionadas ao estresse que mostram isso, assim, que eu acho que é super interessante. Então, isso tem a ver com esse sistema mamífero de cuidado, da gente também desenvolver mais empatia, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um filhote e tal, a gente já sente aquela necessidade de tocar, né? Quando a gente se machuca, a gente passa a mão. Então, é algo que é bem instintivo, assim, com base na nossa evolução mesmo, mostrando que não é uma coisa só social, né? Mas que a gente precisa disso para sobreviver. Tem até aquela pesquisa famosa, né, dos macaquinhos, que eles colocam, assim, ó, hoje é uma maldade, né? Mas a gente para pensar assim, separa os filhotinhos de macaco da mãe e deixa uma mãe de arame que dá leite e outra mãe de pelúcia que aquece, né? Então, que não dá leite. Então, eles iam lá, mamavam na mãe de arame e depois corriam e ficavam lá juntinhos com a mãe de pelúcia, né? Isso mostra Mas, essa mas, necessidade. mas uma coisa interessante nessa pesquisa mesmo é que, primariamente, muitas vezes ele ia para a mãe de pelúcia, né? A Uhum, necessidade de acolhimento, de ser quente, né? Então, isso mostra que está presente em todas as espécies, né? Todos os mamíferos, e no caso da gente é algo mais ainda, né? Então, se você sente solidão, você não está sozinho. Todo mundo, todo ser humano sente solidão. E o que a gente já falou aqui já mostra, mesmo estando rodeado de pessoas, né? E se o que a gente trouxe aqui tem algo interessante, talvez seja isso. Se eu estou me sentindo desconectado, estando rodeado de pessoas, talvez é porque a identidade, né? Então, nada contra quem gosta de outro tipo musical do que eu, mas eu me sinto muito mais em casa quando eu estou dentro do pessoal, junto com o pessoal do rock and roll, mesmo que eu não uhum, conheça ninguém. claro. Por exemplo, né? Eu agora, com O certeza tem mais claro foi pessoas ótimo, aqui. Vivian. Eu também acho, muito claro isso. Obrigada. Ai, ai. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, apesar de eu concordar de certa forma. Por exemplo, eu, depois que eu ganhei o Romeu, né? Depois que eu virei mãe, é uma necessidade de você se conectar com outras pessoas que estão dentro daquela realidade. Porque, por exemplo, meu grupo de amigos com quem eu saía fazer as coisas não tem filhos. Então, não dá para eu acomodar uma vida sem filhos e com filhos, né? Então, os programas deles, agora que eu estou começando a fazer algumas coisas que a gente fazia antes. Assim. Então, é uma necessidade também, até desse processo de identidade que a gente viu, de se reconhecer, né, em diferentes momentos da vida e ver que você muda, você vai mudar e muda também o seu senso de identidade, as pessoas com quem se conecta, né? Então, isso que eu estava falando da Copa, é muito uma questão de acomodar de novo entre os meus amigos que têm filhos agora, né? Assim, de fazer outros tipos de programa. Então, é uma questão interessante, assim. Até eu queria trazer um ponto aqui, Marcelo, aproveitando que você falou lá no começo do episódio sobre solitude, eu acho que a gente pode trazer essa conversa, porque, assim,
quando a gente discute esse processo de solitude, né, que é uma palavra que está na moda agora até, muita gente que vai se desenvolvendo assim nesse processo de solitude começa a achar que às vezes a solidão tem algo errado, né? Assim, ou sentir essa sensação de solidão, sentir falta de estar conectado com alguém ou de ter um relacionamento, aí dá uma sensação de fracasso, porque assim, eu estou fazendo tudo, né, para estar bem com a minha companhia e tal, mas assim, tem horas que eu vou sentir falta de estar com alguém. E aí a pessoa fica buscando como se ela não tivesse fazendo algo, tem alguma coisa a mais, eu não deveria sentir isso, né? Não, é super natural que a pessoa se sinta sozinha, mesmo ela desenvolvendo essa habilidade da solitude, assim, de curtir a sua própria companhia, né? Então, Sabe o que eu acho que acontece, Vivian? As definições de solitude são muito ruins. Você encontra muitas definições de solitude falando que solitude é o ato de intencionalmente ficar sozinho como para o desenvolvimento espiritual. Então, ela trata a solitude como se fosse só uma ação da solidão, mas e não o desfecho de você desenvolver a solitude, que é você se sentir bem, inteiro, em conexão, estando ou não estando com alguém, e até com a sua solidão. E quando você fica amigo desse entendimento de, uau, esse sentimento está aqui, e é como a fome, sabe? Eu estou completo, eu não estou em falta, né? Então eu consigo, com a minha solitude, abraçar até a minha solidão. Então as definições, os olhares do que é solitude, às vezes causam muito mais confusão e mais esse senso de desconexão. mas mesmo abraçando a solidão, né? Dói, a solidão vai doer. Então, eu acho que isso é importante deixar claro, porque parece assim que porque eu abraço ou eu acolho isso, eu não deveria me sentir mal se eu estou me sentindo sozinha. Só que é o que a gente estava discutindo, é uma necessidade básica, né? De sobrevivência. Assim. Então, é igual a fome. Se você não come, você vai ficar irritado, né? Você vai. Então, é uma coisa que faz parte. Assim. Eu queria naturalizar isso, porque eu vi isso na clínica 2 vezes, assim, recentemente acontecendo, né? Então, e dá um alívio para as pessoas poder saber disso, assim, que tudo bem eu desenvolver a solitude e sentir que dói a solidão e talvez querer estar próximo de pessoas em alguns momentos, né? Acho que eu vou fazer um complemento não sei se vou repetir o que eu falei, mas eu acho que vale a pena para não ficar a ideia de que viva a solidão porque é um processo natural de você se sentir pertencente e, e meio que lute para que você se sinta pertencente a algo, né? Parece que essa é uma solução, né? Um caminho linear, mas para mim é meio traiçoeiro, né? Essa mensagem, no sentido de se a gente às vezes continuar lutando para se sentir pertencente, às vezes a gente está lutando para a gente se enganar de forma mais hábil e a gente se sentir pertencente. Então a gente está fugindo dessa solidão, buscando essa conexão que talvez não seja uma conexão, seja uma conexão meio mascarada. Você quer se vestir para se sentir pertencente. E daí, por mais dolorido, né, ou doloroso que seja o processo, o processo de viver essa sensação de solidão, e deve ter muitas solidões aí, tipos de solidões, é, é necessário no sentido de não se sentir pertencente de fato. Então, acho que quando eu ouvi o Marcelo falando sobre o patinho feio e tal, né? Me veio muito as duas palavrinhas, né? A tradição e a transgressão, né? Assim, o quanto elas andam juntas, assim, porque para se sentir pertencente e não se sentir sozinho ou viver a solidão, eu quero manter a tradição, eu quero viver o certinho e tal. E daí a gente se sente só, é natural que a gente se sente só como talvez até um esquema de proteção para eu me vincular à fome social, e daí eu volto à tradição. Mas às vezes não é esse caminho.
o seu. O seu caminho não é da tradição, é de fato viver e transpor essa solidão vivendo um caminho de transgressão, de fato deixar de pertencer a isso que você não se identifica, não é do seu caminho, da sua autenticidade, e viver esse outro caminho que precisa passar por esse processo de solidão aqui. É uma transgressão. E muita coisa se criou por meio da transgressão. Esse processo de individuação do caminho do herói, né? de se formar mesmo um ser, e eu diria da pessoa adulta, né? Porque quantos adultos evitam a solidão e se colocam num lugar infantil, né? Eu fico no meu ninho e não cresço e não saio do meu ninho para criar o meu próprio caminho, né? Então, tem várias nuances aí que envolvem, talvez, esse viver a solidão, né? Eu acho que isso que você trouxe, né? Acho que de uma maneira muito legal, o que a Vivian estava trazendo, né? Não é porque você chegou na solitude que a solidão não dói, ela não vai se fazer presente, etc. Eu acho uma coisa muito legal que você trouxe, Sussumo, mas eu acho que talvez seja legal clarear para as pessoas o que você quer dizer como tradição, transgressão e individuação, né? Individuação, ele é o termo utilizado principalmente pela psicologia analítica, né, de Jung, que é o processo de desenvolvimento do ser humano que nunca termina, né? Ele é chamado dessa individuação. E pelo que eu entendi, a tradição é aquela pessoa que segue o que a sociedade pede, o jeito certo de lidar com a vida, geralmente os pais, a sociedade, né? Então, seguir o que a tradição manda. Só que, às vezes, para você achar o seu eu e não ter essa que a gente chamou aqui de desconexão de identidade, né? A gente precisa da transgressão, que é romper com o que o social pede, com o que o mundo pede para você. Só que quando você rompe com o mundo, você fica perdido. E talvez mais só. E aí é essa dor que você traz, né, Sussumo? Que vai estar lá, esse sentimento sozinho, mas é para você, na verdade, poder se encontrar. Né? Imagina, eu largo direito, eu não vou saber o que vou fazer, então você tem que ir atrás, até você se achar. Né? Então, eu particularmente é um termo que eu uso, que todo gênio, né, ou todo mundo que encontrou o seu coração, ele teve aquilo que eu chamo de rebeldia criativa. Sabe, ele teve aquela coisa tipo assim de romper. A gente acha isso em Freud, a gente acha isso em grandes músicos, em pintores, aonde ele não pinta para vender, como Van Gogh. Ele pinta porque está no coração dele. E o que está no coração dele preenche ele. E ele vai continuar pintando a vida inteira, mesmo sem ganhar daquilo. Citou Jung propriamente, né? E Freud, ele teve que ir para outro caminho, né? Freud foi incrível, né? Freud, ele apesar de ser psicólogo comportamental, mas na verdade até o Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, ele rompe com Freud também. Ele rompe com aquele conhecimento que tinha, volta lá para a pesquisa empírica, né? Para comportamento humano. Então é interessantíssimo isso. Eu acho que tem que a gente mesmo, né? Nosso berço, nosso encontro aconteceu na Unifesp, né? E a gente sai de lá e rompe com isso também. É uma ruptura, né? Essa solidão é uma ruptura. Sabe, eu acho que cabe trazer um negócio, já que você trocou na Unifesp, romper o capital cultural é algo dificílimo. De repente, a gente pode ter até um encontro falando sobre capital cultural, com um termo que a maioria das pessoas não conhecem. Né? Capital cultural é aquele nível de conhecimento que eu tenho do meio que eu venho e que me permite viver nele. Então, uma pessoa da Zona Leste, aqui de São Paulo, que é conhecido, infelizmente, como um lugar perigoso, ele sabe onde ele deve ir, ele sabe como ele deve se portar, ele sabe com que roupa ele deve ter, ele sabe que ele deve esconder o celular, etc. Isso é chamado capital cultural, ele domina aquele meio. Né? Uma pessoa que mora em Alphaville, que é conhecido como um bairro rico e etc., e mais seguro, ele tem um capital cultural para poder lidar com aquele meio. Só que muitas vezes nesse processo de individuação, de me encontrar, ou de busca da solitude, ou ser amigo da minha solidão, o capital cultural ele gera uma trava. Eu gosto muito de explicar o capital cultural. Eu acho que para quem quer ler, para mim, a pessoa que eu acho lindamente que fala mais sobre capital cultural, apesar de não falar sobre isso, fala sobre drogas, é o Carl Hart, que ele fala da vida dele, que ele vem de um meio e vai atingir o outro. Né? Então, às vezes, o meu processo de individuação ele é travado porque eu não consigo andar em outros meios.
eu não consigo transitar em outros meios. E isso vai travar o meu processo de crescimento, muitas vezes, porque gera muita dor. Uma maneira que eu gosto de explicar o capital cultural é aquele conto do elefante. O elefante, quando ele é pequeno, ele é preso num toquinho. E ele não tem força para romper o toquinho. Aí, quando ele cresce, ele tem força para romper o toquinho que prende ele. Mas ele aprendeu que aquele toquinho é forte demais. Então, ao menor resistência, ele para, né? E para mim, a gente falou da Unifesp, eu acho uma coisa interessantíssima, porque eu lembro quando eu desci do metrô Santa Cruz para ir conversar lá com o orientador, e o que estava na minha cabeça era assim, né? Porque eu estudei em colégio estadual a vida toda. E da cidade que eu moro, em Mogi das Cruzes, só ia estudar numa USP, numa Unifesp, numa Federal, ou quem era rico, quem estudou em colégio particular a vida toda. Né? Então era aquela sensação, tipo assim, eu sou meio burrinho. E eu lembro eu andando, pensando assim, volta para trás, estuda um pouco mais, você tem que saber, sabe? E aí a hora que você entra lá na Unifesp, fala assim, ninguém é tão inteligente assim. O pessoal também atrasa para fazer um trabalho, sabe? Então, é dificílimo isso, né? É dificílimo isso. Então, nesse processo de conexão, entendimento e pertencimento, é por isso que muita gente cai na droga, né? Que a droga ajuda a quebrar essas travas, mas aí o preço é muito alto, né? Então, só para eu fechar aqui um pouco essa fala, tudo isso que a gente me falou me lembrou uma fala do Walter Hugo May, que é aquele escritor, né, contemporâneo, e ele diz assim: estou convencido de que a solidão pertence a todos. Não é algo que possa ser erradicado por completo. Olha que interessante, exatamente o que a gente está falando aqui, né? Ela serve para termos esse embate frontal conosco. Saber que não há ninguém diante de nós que não nós mesmos. Exatamente como você falou, Fusco, né? Essa dor. Mas a solidão não pode ser um objetivo. Ela é um instrumento para se chegar à companhia. Né? O sentido da vida está nas relações. E aqui eu acho que tem um ponto incrível, que eu acho que talvez a gente possa até ir para esse outro lado. O que é companhia? O que é companhia? Geralmente, quando a gente fala o antídoto da solidão é ter pessoas, mas a gente já falou que você pode ter pessoas e estar se sentindo só. O objetivo, então, para não ter solidão é eu achar quem eu sou. Mas, se ninguém me deixar ser psicólogo no mundo ou qualquer outra coisa, eu também não estou colocando isso. Como a Vivi falou, você não achar mais nenhuma mãe, porque agora ela tem identidade de mãe. Né? Será que a conexão ou a companhia pode estar na minha linda samambaia que está aqui? Ou numa crença? Né? Eu não sou budista, pessoal, para quem está vendo, mas serve como uma referência. Ou a natureza? Ou a arte? O que vocês acham? E a minha samambaia, ela é incrível. O que fazer com a dor da solidão? A solidão dói. Eu vivo a dor da solidão. O que eu faço? Buscar essa conexão. Eu acho que tem dois pontos aí nesse que você traz, né, Marcelo? Um é, assim, encontrar essa companhia entendendo que eu também mudo a minha identidade. Eu não sou uma pessoa que sou sempre a mesma pessoa, então talvez a necessidade de companhia vai ser diferente. A gente tem vários amigos, sei lá, que, para um amigo serve para ir no bar tomar uma cerveja, outro amigo serve para conversar sobre coisas que são difíceis, né? E também isso muda de acordo com momentos de vida. Eu acho que isso é importante também, porque senão a gente fica preso numa ideia da gente mesmo, que, eu preciso então encontrar a minha companhia porque eu sou, sei lá, mãe. Então eu tenho que conviver com outras mães. Eu acho que tem a questão do capital cultural e tem essa questão de reconhecer que a gente está sempre mudando. Porque eu falo isso porque eu mudei de cidade muitas vezes, eu já morei em um monte de cidade. Então, cada momento desses de mudança é uma ruptura. Por mais que eu tenha amigos em todas as cidades que você tem que construir de novo todas essas relações, e essa construção ela é muito diferente de acordo com a pessoa que você é naquele momento, né? Então, às vezes a gente fica preso. Por exemplo, a primeira vez que eu mudei de cidade foi quando eu fui fazer faculdade lá em Juiz de Fora, né? Morava em Viçosa, tava nessa fase, né? Que eu tinha o meu grupo lá do ensino médio, que era assim, são bons amigos até hoje. Assim. Então, o sofrimento que eu tive de mudar foi uma coisa assim, né? E de romper também com a minha família, romper geograficamente que eu tô falando, né? Porque
a gente também sempre foi muito unido. Então, eu tive que me descobrir numa cidade que eu não conhecia direito, né? Muito nova, então ter que fazer novos amigos, enfim. Eu acho que... E aí parecia que eu sentia um pouco daquele apego, né? Eu acho que eu nunca vou desenvolver relações aqui igual eu tinha lá. Só que depois, assim, você vai convivendo, aí você muda de novo de cidade, aí você muda de turma na faculdade, né? Então, tudo isso vai acontecendo, e eu fui vendo que tinha um processo muito meu também de ter que me abrir, né? Porque a gente precisa disso também, né? De se abrir não só às pessoas, mas também a quem você é, entender que a vida está mudando e você não perdeu tudo, né? Tudo serviu de aprendizagem. Eu acho que ter companhia também tem um outro ponto que tem a ver com essa infantilização que o Susumo estava trazendo ali, que os adultos têm nesse processo de individuação. Porque eu acho que muita nossa companhia também, às vezes a gente se sente nesse sentimento de solidão, mesmo quando acompanhado, porque eu crio expectativas de que o outro vai suprir necessidades que são minhas, assim, né? E aí eu acho que esse é um grande problema, assim, porque se nem eu sei o que eu quero direito, o que eu preciso, quem dirá o outro, que eu ainda mais não sou claro na minha comunicação, que eu acho que deveria ser um ponto também da gente discutir aqui, né? Então, acho que isso tudo tem a ver com essa infantilização da gente não se responsabilizar pelas nossas emoções, né? Eu acho que isso é um processo que nos torna muito sozinhos, assim, porque faz com que a gente dependa do outro para se sentir inteiro. Então, e eu não acho que é falha das pessoas só, eu acho que isso também é um processo cultural, né? Da cara metade, enfim, de encontrar seu grupo, de seguir normas sociais para fazer parte. Eu acho que tudo isso faz com que a gente se sinta infantilizado, né? E vai cada vez mais extrapolando para o outro a nossa responsabilidade. Assim. Acho que uma palavra boa que cabe junto com companhia é o vínculo, né? Porque companhia às vezes é igual ter uma pessoa do lado, mas se você não tem um vínculo sincero, é só uma pessoa lá, física, né? Parece, do seu lado. E para mim isso se relaciona com um pouco da natureza humana social, né? A natureza humana é de cultivar vínculos. É claro que cada pessoa, na sua natureza, vai ter necessidades de vínculos e de qualidades ou quantidades de pessoas diferentes, né? Às vezes, determinados momentos da vida, de fato, eu, por exemplo, eu já tive momentos que, se eu me vincular com uma árvore, já estava bom, assim, né? Igual a samambaia aí e tal. Mas chega momentos, não, eu quero seres humanos, né? Eu quero viver a carne, né? Quero ter esse vínculo. Eu lembro da minha época de colégio que eu gostava muito, tinha muito prazer de ter relações com muitos grupos de pessoas. Então eu gostava e tinha esse sabor, assim, de frequentar diferentes grupos de pessoas no mesmo, na mesma escola, assim. Então, a questão da companhia e dos vínculos, eu sinto que a natureza, o Marcelo deu um exemplo brincando, mas é sensacional estar na natureza e sentir esse pertencimento à própria natureza, né? O quanto em solidão, às vezes a gente se desconecta com o vínculo humano com a própria vida mais ampla, né? E daí, a partir desse lugar, de repente, eu vejo o meu vínculo com... Tem gente que se vincula mais com animais pet, né? Os cachorrinhos, gato, do que com os próprios seres. É mais fácil, né? Se vincular e cultiva mesmo, né? Tem uma qualidade de vínculo impressionante, né? Assim. Fácil, porque você está sempre recebendo e você não precisa dar muito, né? Então, também eu acho que é algo para ser observado, né? Às vezes E você é traiçoeiro. o dono, né? Você que manda nesse negócio aí. O cachorro não vai deixar a toalha molhada em cima da cama, né?
Eu acho que às vezes é uma fuga, né? Pode ser. Às vezes isso pode ser uma fuga ou um medo. Vocês sabem, como vocês bem sabem, né? Que eu sou um viajante solitário, assim. Eu tive o prazer de andar por muitos lugares sozinho, e quando você anda por lugares diferentes, você não enxerga nada, você não entende a cultura, você não sabe como se portar, você não sabe falar a língua, você às vezes está de madrugada chegando num lugar, então... E vocês também sabem que durante um tempo da minha vida eu tinha muito medo de viajar sozinho. Então foi um terreno árduo, foi difícil. Eu lembro, com 23 anos, o meu irmão foi passar o aniversário dele sozinho de 18 anos, e eu invejei ele durante anos, a coragem dele, sabe? E foi um caminho que eu escolhi percorrer. E nessa vida de mochileiro, uma das frases que mais me ajudaram, assim, mais me ajudou a lidar com o mundo e com a solidão foi ouvir que, teoricamente, a sua própria companhia deveria ser a melhor companhia do mundo. Sabe? Essa é uma frase que era meio que o meu lema para quando eu me sentia perdido, desconectado, sem entender, exatamente como a música Sampa lá do Raul Seixas, do Caetano Veloso, que eu já peguei e falei num dos nossos episódios, sabe? Porque você não se vê, você não consegue se ver. Mas quando você começa a ver o diferente, você começa a ver você. Também é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu não conheço o carioca, eu conheço mais o paulista. Eu preciso dessa referência. E nesse caminhar, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, né? Então, por exemplo, eu comecei a apreciar mais história. Então, a história me faz companhia. Quando você chegar num lugar que você vê acontecer como Paraty, por exemplo, né? Você lembrar que aquelas ruas, né? O ouro que passava, infelizmente a escravidão, a dor que já permeou ali, o medo ou o sonho que já permeou aquelas ruas, isso é de uma história incrível, sabe? É muito diferente você ir para, né, conhecer um bairro boêmio como Montmartre em Paris e só ver, porque se você só olhar ele hoje, você vai achar feio. Mas se você lembrar que Picasso morava ali, Salvador Dalí morava ali e que era, né, existia algo por trás, começa a te preencher. Então, quanto mais a gente aumenta, acho que isso foi um ponto que a gente trouxe aqui, quanto mais eu vou indo em busca do que me faz sentido, do que eu gosto, mais companhia eu tenho. Eu tenho uma história interessantíssima, né? Já que a gente estava falando de rock, num desses momentos de solidão e desconforto, andando numa cidade chamada Pokhara, no Nepal, realmente, assim, me sentindo meio só, não tinha conversado com ninguém, andando na rua, todo mundo se divertindo. E aí eu lembro que eu passo na frente de um bar que estava tocando rock, né? Eu passo na frente do bar, vejo que é uma banda tocando Jimi Hendrix. Aí eu peguei e falei, opa, entrei ali. Peguei uma porção de batata frita, uma Heineken, e eu estava em companhia, porque tudo o que aqueles nepaleses estavam tocando eu conhecia. Eu estava em casa, sabe? Eu estava em casa. Então, quanto mais a gente desenvolve algumas habilidades ou um autoconhecimento, no caso, a arquitetura, a história, o sentir, eu como psicólogo, alguém que estuda comportamento humano, eu consigo companhia de pessoas que nem estão comigo hoje. Quando eu vejo um pai ensinando um filho a andar de bicicleta com a rodinha, e eu olho o olhar da criança, daquela coisa, tipo, daquela aventura, o cuidado do olhar do pai, tentando cuidar, ou a cara de tédio do pai, do tipo, me faz companhia, né? Então, eu realmente acredito que a gente pode ampliar a, essa dor da solidão, se a gente tiver coragem de tocar ela, para encontrar mais companhia. E sabe, tem também uma coisa que a gente às vezes nem discutiu, mas que é muito interessante, que também nos ajuda, né? É de cultivar o altruísmo, né? Quanto mais você percebe que você pode fazer algo por alguém e se sentir útil, mais você vai se sentir conectado e também gostar mais da sua companhia, né? Porque você começa a apreciar mais também quem você é. Então, eu acho que tem um ponto que é super importante aqui nesse cultivo do altruísmo, da própria autocompaixão, né? De se permitir receber também. Tem uma pesquisa que mostra que a gente não só percebe mais que recebe o suporte social, mas também recebe mais suporte social quando eu me permito me abrir sobre o que eu estou sentindo, né? E de oferecer o que eu tenho, independente do que seja. Então, assim, é,
eu estou dando curso lá de compaixão, né? Que eu dou treinamento de cultivo da compaixão, e essa semana, há 2 semanas atrás, uma das participantes falou assim, que ela teve uns exercícios informais, era a gente tentar olhar nos olhos das pessoas, né? Enquanto a gente interage, porque é algo que é tão simples, né? E ela falou que aí veio uma pessoa pedindo na rua para ela, e ela olhou nos olhos daquela pessoa e se sentiu conectada e falou assim: eu não tenho muito para te dar, né? Isso aqui é o que eu tenho. Espero que possa te ajudar, enfim. E o cara ofereceu para ela esse olhar assim de conexão, que ele sentiu dignidade, né? Ele falou isso com ela, assim, ele falou assim: você me deu muito mais do que você poderia, assim, né? Eu me senti visto. Então, assim, eu acho que isso tem uma questão de conexão que é muito maior do que talvez o que você possa oferecer de fato, né? Tem muito a ver com a sua intenção do que você pode oferecer, porque isso é uma intenção clara de se conectar, né? De oferecer qualquer recurso que você tenha, assim, ainda que seja sua companhia, né? Que é uma das mais preciosas, assim. Acho que aquela frase que você falou, Marcelo, também é super importante, né? A sua companhia deveria ser a melhor. E aí eu acrescento que ela vai ser a única garantida para o resto da sua vida. Então, trata de criar uma boa relação consigo mesmo, né? Também, porque senão vai ser muito difícil a sua vida, né? Acho que ouvindo você, Vivian, me veio uma coisa na cabeça que talvez seja o ponto mais importante desse nosso bate-papo aqui. Se uma pessoa que tem 16 a 21 anos, que está se sentindo só, né? O que ela pode fazer? Para onde ela pode percorrer? O que ela deve, né? Acho que de repente a gente pode pensar, é horrível fórmulas, né? Mas um pequeno manualzinho prático de coragem, de sabedoria. Mas talvez até um pouco antes de falar isso, tem um fenômeno muito interessante na solidão, que a pessoa, muitas vezes, querendo acabar com a solidão, ela se isola mais ainda, né? Ou pela agressividade, ou pelo prazer, né? Usando alguns sistemas de emoção humana, mas que gera mais desconexão. E o pior, pode gerar algumas crenças pessoais que só piora, né? Eu não consigo me conectar com as pessoas, né? Então, trazendo alguns exemplos, né? Quando a pessoa usa agressividade para lidar com a solidão, apesar de ter várias facetas. Mas a pessoa ela te vê com essa dor, e um animal, quando está com dor, o que geralmente ele faz? Ele briga, ele xinga, ele morde. Então, muitas vezes eu pego e falo assim, eu sou assim mesmo, e o mundo é horrível, e as pessoas também. Eu me sinto muito bem sozinho, e não quero saber de ninguém. E que, na verdade, me traz um alívio, porque eu sou antissocial, mas muitas vezes vai gerando mais desconexão, mais raiva, mais agressividade, e cada vez eu tenho que ser mais agressivo para poder lidar com essa dor, né? Acho que isso é algo bastante comum, né? Eu acho que um outro... Pode falar, Viviane. Não, eu só estou falando sozinho, aqui, concordando. Um outro problema, né, é quando a gente pega e aí eu começo a me ver de uma maneira estática e não como um ser aprendente em mutação, em movimento, né? Não é para mim isso mesmo. Eu não sou bom. E aí, como eu não tenho interações sociais, eu não treino habilidades sociais e cada vez vou ficando pior, né? Isso é um fenômeno muito comum dentro do que a gente encontra na prática clínica com os pacientes, né? A pessoa ela vai se afastando, porque ela põe na cabeça que ela não é boa. Mas se eu não treino, aí que eu não sou bom mesmo. E cada vez eu me sinto pior, cada vez eu me sinto mais isolado, né? Ou posso, de repente, para fugir da minha solidão, começar a usar droga, começar alguma coisa, ou só jogar videogame, ou só fazer isso, ou só fazer aquilo, que também, na verdade, está gerando mais desconexão e vai ter danos maiores. Então, não tem problema nenhum jogar videogame, e, entre outras coisas, mas pode ser bem danoso para a vida, né? Então, acho que são alguns pontos importantes para a gente olhar. E o que eu diria, particularmente, principalmente para um adolescente, é continua assim, em movimento. É difícil, é ruim, né? Eu tenho vergonha até hoje. Quando eu chego numa academia nova, eu chego com vergonha. E eu faço academia desde os meus 16 anos. Né? Talvez seja um traço meu, talvez um pouco mais introvertido, apesar de ninguém acreditar que eu sou tímido, sabe? Mas é verdade. Eu já acho que existem vários tipos de timidez. Mas começar a acolher a sua fraqueza, acolher o seu desconforto, acolher a sua vergonha ou o seu medo, mas se pôr no mundo, porque é só assim que você vai saber quem é mais você, quem você vai encontrar, onde você vai encontrar companhias diferentes,
em pessoas, ou em coisas, ou em história, ou em música, ou em arte, seja lá o que for. Então, acho que isso é o que eu diria, sabe? É normal se sentir assim, é impossível um ser humano não sentir assim de tempos em tempos. Como o Susumu falou, essa é uma dor importante, mas é uma dor que gera movimento. E nesse movimento eu tenho que me expandir. Se eu não me expandir, se eu não ir, se eu não colocar um pouquinho a cara a tapa e querer a proteção ou usar agressividade, o dano é muito maior. Muito bom, acho que a gente pode ir finalizando, né? Acho que é isso mesmo. Acho que tem o seu valor, tem a sua dor, né? Tem o seu sabor. Isso faz parte da condição humana, por mais duro e por mais valoroso que a solidão tenha na nossa vida. Eu sinto que vale a pena falar que de vez em quando, assim como o Marcelo falou, pode ser uma fuga, né? E outras fugas mais, que traz desconexão, mas enxergar o valor, né? O valor de estar sozinho, o valor de estar sentindo a própria solidão, se sentindo não pertencente, o valor de você entrar em contato com essa dor, que é uma dor de crescimento, sempre. Né? E caminhando, sempre caminhando, que a gente nunca está concluído. É isso aí, gente. Então, obrigada pelo bate-papo, adorei esse papo nosso. Espero que também tenha sido útil para você que está aqui nos acompanhando. E se você gostou, ajuda a gente compartilhando esse conteúdo, curte aqui, se inscreva para receber os nossos conteúdos e a gente se vê na próxima semana. E escreva aqui o que você achou, o que é a solidão para você, o que é a solitude, o seu próprio caminho. Conversa com a gente para a gente não se sentir meio sozinho. Assim. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.